Olha só, pessoal, esse é o organograma a respeito do artigo 155 do Código Penal. Então, nós vamos trabalhar as noções gerais, as elementares, classificação doutrinária, tá? Então, veja, eu vou sintetizar tudo o que tem de melhor da doutrina para vocês, tá? Para que vocês estejam extremamente bem preparados para as provas de concurso. Então, vamos lá. Noções gerais sobre o artigo 155. Veja, nós encontramos o fundamento constitucional do artigo 155 exatamente na Constituição Federal. Veja que todos os fundamentos vêm do texto maior da nossa Carta Magna. Então, no artigo 5º, existe o que? O direito à propriedade, tá? Ao direito ao patrimônio, ao domínio deste patrimônio, ok? Então, veja, interesse preponderante. Bem jurídico tutelado no artigo 155 é exatamente o patrimônio. Ok? Atualmente, não se protege, lembre-se muito bem disso, não se protege apenas o direito real de domínio, mas todo e qualquer interesse do indivíduo em relação ao bem, tá? A exemplo da posse. Nós vamos até ver a briga doutrinária ali a respeito de que só tem, se tem um bem juridicamente protegido ou se tem mais de um objeto juridicamente protegido ou se tem mais. Tá bom? O exemplo que eu trago a vocês é a extorsão mediante sequestro. Veja que aqui nós temos o patrimônio, tá? Como interesse preponderante, mas nós temos também a liberdade de locomoção. Já no latrocínio, nós temos, além do patrimônio, nós temos o bem protegido, vida. Então veja que existem crimes a partir do artigo 155 em diante, em que serão considerados tipos mistos. Por quê? Porque protege mais de um bem juridicamente protegido, ok? Pessoal, rubrica marginal do crime do artigo 155. Veja, vê o nome, furtou. Então é aquela parte em negrito antes de começar a conduta. Isso se chama rubrica marginal do crime. Já o preceito primário da lei penal incriminadora, que é exatamente a conduta feita ali pelo legislador, pelo nosso Congresso Nacional, artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal, tem como conduta. Olha o verbo, nós temos apenas um verbo nuclear, por isso que falamos que o tipo penal é simples. Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. O preceito secundário dessa lei penal incriminadora, que é a sanção, prevê pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa, tá? Então, só de você analisar essa pena, você já sabe que, como a pena mínima é de 1 ano, o procedimento a ser adotado aqui, como a pena máxima é 4 anos, o procedimento é como ordinário. Agora, como a pena mínima é 1 ano, é possível sim a aplicação do sursi. Mais abaixo nós vamos dissecar sobre o preceito secundário. E o preceito derivado, ou seja, nós sabemos que existem artigos que prevêem o preceito derivado e outros não. O caso do artigo 155, o preceito derivado ele é gigante. Então aqui nós temos causa de aumento de pena, nós temos causa de diminuição de pena, nós temos modalidade assemelhada e nós temos o furto qualificado. As várias modalidades de furto qualificado, ok? Então vamos lá. Causa de aumento de pena. A pena aumenta-se de 1/3 se o crime é praticado durante o repouso noturno. Furto como causa de diminuição de pena, também chamado de furto mínimo, também chamado de coisa de pequeno valor, ou erroneamente chamado por alguns doutrinadores de furto privilegiado. É o parágrafo 2º. Se o criminoso é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de 1 a 2/3 ou aplicar somente a pena de multa. Modalidade assemelhada ou lei penal não incriminadora complementar ou explicativa. Lembre, pessoal, exatamente do início do direito penal. Para que nós não esqueçamos nenhum dos institutos, é sempre bom relembrar o que já foi estudado. Então aqui nós temos parágrafo 3º. Equipara-se a coisa móvel, a energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico. E por último, nós temos as várias modalidades de furto qualificado. O parágrafo 4º, parágrafo 4A, 5º, 6º e 7º, tá? Então,
No parágrafo 4º, a pena é de reclusão de 2 a 8 anos e multa se o crime é cometido com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, com abuso de confiança ou mediante fraude, escalada ou destreza, com emprego de chave falsa, mediante concurso de 2 ou mais pessoas, ok? Parágrafo 4º, único caso de crime hediondo no artigo 155, isso aqui é novo, veio com o pacote anticrime, tá? Pena de reclusão de 4 a 10 anos e multa se houver emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. Parágrafo 5º. A pena é de reclusão de 3 a 8 anos. Se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior. E parágrafo 6º, a pena é de reclusão de 2 a 5 anos. Veja que o nosso legislador não tem simetria. No parágrafo 4º, a pena é de 2 a 8. No parágrafo 4A é de 4 a 10. No parágrafo 5º, de 3 a 8. No parágrafo 6º, de 2 a 5. E no último parágrafo, de 4 a 10 anos. Veja que não há uma lógica, tá? Mas lembre-se, todos são casos de furto qualificado. Por quê? Porque a qualificadora faz com que as margens criminais sejam majoradas. Como no furto a pena mínima é de 1 ano, então veja que todas as penas mínimas aqui são superiores a 1 ano. E a pena máxima no furto é 4 anos, veja que as penas máximas aqui todas são superiores a 4 anos. Então, por isso que todos esses parágrafos são classificados como furto qualificado. Vamos ao parágrafo 6º. Se a subtração for de semovente domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes no local da subtração, ok? E por último, parágrafo 7º. A pena é de reclusão de 4 a 10 anos e multa. Olha a conduta. Se a subtração for de substância explosiva ou de acessórios que, conjunta ou isoladamente, possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego.